desse vídeo, onde nós vamos conversar sobre um assunto que eu achei de relativa relevância, uma vez que diz respeito a ações que fazem parte da carteira do canal, do segmento elétrico, uma vez que foi divulgado um estudo, e é um estudo até que já se vem comentando há algum tempo sobre ele, mas dessa vez ele tornou uma popularidade dentro da imprensa especializada, onde no estudo foram envolvidas 3 elétricas, dessas 3 elétricas, 2 foram tiradas e restou apenas uma. E nós vamos dar uma olhada no que aconteceu e por que se chegou nessa conclusão. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025 e agora são aproximadamente 10 para 6 da tarde. Se der tempo no final, a gente dá uma olhada como é que está fechando o pregão no dia de hoje. E a reportagem, ela foi publicada aqui na Bloomberg Linha, assinada por Lorena Matos, no dia 23 de janeiro de 2025, então até é um relativo tempo atrás. Aí. Foi atualizado no mesmo dia, aqui perto do meio-dia, aliás, quase que imediatamente a publicação da reportagem. E o que ela diz? Elétricas lidam com juros mais altos e rendimento menos atraente em 2025. Nós vamos dar uma olhada por que eles estão chegando nessa conclusão, uma vez que a gente precisa estar atento para esse desenrolar, já que elétricas aí fazem parte da carteira do canal. Então, será que isso tem alguma repercussão? Quem está trazendo essas informações é a Bradesco BBI. E depois ele vai trazer algumas indicações aqui. O Bradesco BBI atualizou suas estimativas para as elétricas, considerando retornos e também o cenário macro. Aqui, quando ele está falando de cenário macro, ele está se referindo ao cenário doméstico, o cenário aqui do Brasil. E o que é apresentado nessa matéria é uma atualização das estimativas do Bradesco BBI para as elétricas, tendo em vista os juros mais altos e os rendimentos menos atraentes em 2025. Vale lembrar que este ano começou com uma trajetória de alta da taxa de juros, a taxa Selic, e que já conta com 2 altas de 1 ponto percentual contratadas. Quer dizer, uma já aconteceu, né, que foi praticamente perto desse dia 23 de janeiro, que é quando foi divulgada essa notícia. E também tem mais uma ainda, né, porque isso foi colocado tanto para o mês de janeiro, quanto na próxima reunião, que deve acontecer agora no mês de março. Então, se a taxa Selic foi para 13,25 e ela confirmar, ou a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, confirmar 1 ponto percentual em março, ela salta para 14,25, que foi, curiosamente, aqui só curiosidade, é o mesmo patamar da taxa de juros quando a presidente Dilma Rousseff iniciou o processo de impeachment dela. E aqui tem os analistas, né, que assinam o relatório, eles apontam uma redução nas projeções de lucro líquido para 2025 para a Taesa e para a ISA Energia, devido ao impacto negativo das maiores despesas com juros. Despesas, aqui está falando das despesas financeiras, que é justamente porque parte da dívida dessas empresas está atrelada à taxa Selic. Na medida que a Selic continua subindo, possivelmente atingindo um pico de 15,25% ainda no final do ano. Então, essa aqui é a estimativa do Bradesco BBI. Se nós formos olhar, por exemplo, o Boletim Focus, que vai mais ou menos ir por uma linha média, está ficando em 15 no fechamento desse ano. Um pouquinho a menos, mas não significativamente. Tem um detalhe aqui que eu acabei não mencionando. Também na reunião do Copom de junho está previsto mais um aumento da taxa de juros. A 14,25, seria 0,75, seria mais um ponto, indo para então esses 15,25. Bom, eles estão sempre conversando com o mercado e eu fico muito atento ao que eles estão publicando, porque eu sei que essas casas, elas conversam muito com a parte política. O Bradesco, né, vale lembrar, faz parte do conselhão do atual presidente da República. Então, provavelmente, eles, eventualmente, ao se conversarem, pescam uma outra coisa que vem de dentro, e por isso a gente fica atento àquilo que eles estão dizendo. Veja que, para a Lupar, a estimativa do lucro por ação para o ano fiscal de 2025 permanece praticamente estável em relação ao ano anterior, em relação a 2024. Em relação à inflação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, esse aqui é o amplo, né? Acho que aqui eles erraram, eles botaram fora do parênteses, mas deveria estar aqui dentro. Nesse caso, o BBI modela 5% para 2025. Do que ele está falando aqui? Essa aqui é a inflação que eles estão trazendo à tona, que eles acham que vai estar no final do ano de 2025. 5% quando encerrado 2025, 3,5% quando encerrado o ano de 2026 e 13,5% quando encerrado o ano de 2027, porque eles acham que esse é o patamar mais ajustado da inflação. Não sei, eu não ficaria tão otimista assim, dada a forma como a economia do Brasil está sendo conduzida. No entanto, eles precisam obedecer, né? Eles têm que conciliar os dois, né? Um pouco o que o mercado está exigindo e outra, como fazem parte do conselho, tem essas influências políticas, eles também precisam conversar um pouco a língua do governo. E mais, os analistas destacam que a inflação do IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado,
é relevante para a Taesa e a Alupar, que tem aproximadamente, no caso a Taesa 60%, no caso a Alupar 30%, de suas receitas vinculadas com esse índice. Em relação ao retorno de dividendos, o dividend yield, então quando a gente fala de dividend yield é a mesma coisa que falar retorno de dividendos das elétricas, as previsões do BBI são menos atraentes para a Taesa, então estão colocando aqui no patamar de 7,3%, e no caso da ISA Energia 7,5%, ou seja, para o preço atual das ações, se você comprar hoje, em função dos proventos que vai receber, vai ficar nessa ordem, 7,3% para a Taesa, 7,5% para a ISA. Eles têm lá as análises deles, eu preciso ver os dados da Taesa e os dados da ISA Energia, e aí sim eu posso fazer uma projeção, que é a projeção aqui do canal. Mas a gente primeiro precisa que apresente os resultados para o fechamento do ano de 2024. E eles acham, né, que está menos atraente em relação aos anos anteriores, porque, por exemplo, no ano de 2024, a Taesa ficou ali batendo os 10%, enquanto que a ISA Energia não pagou nada, mas trouxe para o ano de 2025 e está batendo ali acima dos 8%. Com relação ao Alupar, recordam que historicamente o dividendo da empresa, os dividendos, né, são menores em relação às outras transmissoras. Então, por exemplo, só que eu já descarto a Alupar, eu descartei por causa disso, né, na média dos últimos anos está em torno disso aqui mesmo, dos 4%, não deve ficar diferente neste ano de 2025. E eles colocam que a evolução dela em relação a esses dividendos como a evolução neutra e, consequentemente, eles também acreditam que vai ficar nesse patamar dos 4%. Neste trecho, você vai falar das preferências do BBI. Então, eles estão apontando a Alupar como transmissora de valuation, ou de valorização, né? A empresa de valor. Aí tem, aqui é uma coisa muito técnica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o valuation mais atraente dentro do grupo sendo negociada a uma taxa interna de retorno implícita real de aproximadamente 10% para aquilo que é investido, tá? Ou seja, 2,3 pontos percentuais acima do rendimento dos títulos NTNB. Ou seja, né, nós estamos falando de notas do Tesouro Nacional de categoria B, são os títulos do governo. Então ele fica 3 pontos percentuais acima do rendimento do NTNB. No caso aqui, ó, da ISA Energia, o TIR dela, a taxa interna de retorno, de 9,5%, 1 ponto percentual acima. Enquanto que a Taesa, eles falam aqui de uma TIR de 5,2%. Então ela está, no caso, ela estaria pontos percentuais abaixo do NTNB. Então isso é o que eles avaliam. Quando eles falam de valuation, o que eles estão se referindo aqui é o valor da empresa. Mas tem várias formas de se chegar nesses valores. Quer dizer, eu falei valores, mas o certo é chegar nesses resultados. Quando a gente fala em valuation, você está falando de avaliação. É como eles avaliam a empresa. Avaliam pelo valor intrínseco que a empresa tem. Aqui tem várias formas, então, de se chegar nesses números. Eu até acredito que o mais preferível seja o fluxo de caixa descontado, mas também tem o valuation por múltiplos aí reconhecidos no mercado. De qualquer forma, uma parte deles é muito subjetiva e a outra tem até alguns critérios matemáticos. Então, eu acho que o conceito como um todo bastante, vamos dizer assim, complicado para uma decisão de investidores que tem assim o mesmo nível que eu tenho, que você tem. Então eles vão no outro patamar. Eu não, como tem muita subjetividade, eu prefiro ficar de fora e acreditar ainda no método do canal, onde nós simplesmente olhamos o cenário, o projeto da empresa e como é que os indicadores estão, se eles estão ok, e se os indicadores reforçam o projeto e se o projeto está de acordo com o cenário. Um dia até interessante para a nossa bolsa de valores, a gente pode dar uma olhada aqui, eu vejo que o Ibovespa ele está a 124.396 pontos, agora são 18,6, praticamente ao fechamento, queda de 1,68%, tirando aí o ânimo dos últimos dias. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, que no geral está tudo no vermelho. E algumas empresas nos chamam a atenção, por exemplo, aqui o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, caindo na situação preferencial classe B, 3,95, 4,42% no dia. Então isso aqui faz com que a gente fique de olho no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Quem se mantém firme e forte, BB Seguridade, mesmo do jeito que está, continua subindo aqui o 0,33 a R$ 39,18. E quem também está bem consistente é o IRB, que está a R$ 52,63, cai 1,5%, e a gente sempre está esperando, né, essa volatilidade no IRB. Já tratando aqui das nossas elétricas, vou achar um pouquinho para a gente dar uma olhada melhor. ISA Energia, na ação preferencial, R$ 23,28, cai 1,94%. E a Taesa, na sua ação ordinária, a R$ 10,93, cai 1%. Mas a Taesa, né, já tinha caído bastante e não tinha se recuperado. O mercado como um todo está muito desconfiado com Taesa. Então até é natural que a gente encontre esses
essa não subida e ao mesmo tempo uma queda mais ou menos ajustada. Enquanto que a Alupar aqui fica no entorno dos R$ 9,18, R$ 9,18 e cai 1,29%. E essa é uma visão trazida por uma casa. Não é a visão aqui do canal, eu ainda continuo sempre na relação do passado das empresas. Se os indicadores que a gente sempre apresenta, por conta dos resultados trimestrais que as companhias vão mostrando, isso aí nos ajuda a fazer uma projeção de proventos, principalmente até o final do ano, e a gente vai acompanhando isso aí na estrada, se essa nossa projeção ela realmente faz sentido. Se não tem perda nenhuma de fundamento, a gente não tem por que se desfazer das empresas. É um momento complicado, né, da economia. É um momento complicado em quase tudo aqui no Brasil e acho que vai ser isso aí pelo ano de 2025. Não consegui ver nenhum patamar que mostre no sentido contrário. Então, permanecemos aí em Taesa e ISA que mesmo num cenário que é colocado como adverso, continua pagando ali acima dos 7% de dividendos, enquanto que a Alupar fica nos 4%, embora a Alupar tenha muitos projetos interessantes, mas ela não sai desse patamar e isso é uma das coisas que nunca me interessou na empresa. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.